Neste vídeo, irei explicar e provar que o verdadeiro nome do Altíssimo se escreve com 3 letras e vou lhe mostrar uma maneira bem simples de descobrir a verdadeira pronúncia do nome do Altíssimo que está escondida dentro desta transliteração. Repare, é impossível descobrir a verdadeira pronúncia do nome do Altíssimo através da transliteração, pois cada letra no hebraico possui diversas pronúncias, ou seja, esta transliteração que você está vendo oferece diversas combinações de pronúncias, como se fosse um código secreto de um cofre. Então, para descobrir a verdadeira pronúncia deste código secreto, é necessário espionar como os judeus pronunciam estas 3 letras sagradas dentro de Israel. Inclusive, para pronunciar o verdadeiro nome do Messias, é necessário saber a pronúncia do nome do Altíssimo, pois é impossível pronunciar o verdadeiro nome do Filho sem antes pronunciar o nome do Pai. Conclusão: somente aqueles que amam de verdade o Pai e o Filho vão se interessar em investigar a verdadeira pronúncia destes nomes, pois este amor está diretamente relacionado a estes 2 versículos. Que tanto me amou, conhece o meu nome. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Olá, eu sou o Carlos dos canais iCriativa e vamos direto ao assunto. O nome do Altíssimo se escreve com 3 letras. Na Bíblia hebraica ou na Bíblia israelita, que do qual ambas são de Israel, está fácil de você perceber que o nome do Altíssimo se escreve com estas 4 letras hebraicas: Yud, Ri, Vav, Ri. Caso você esteja interessado neste app da Bíblia israelita, o link é o 001 no primeiro comentário fixo que está logo abaixo. Nas nossas traduções da Bíblia, o nome do Altíssimo foi retirado. Isto mesmo, tiveram a cara de pau de tirar o nome do Altíssimo de nossas Bíblias e no seu lugar foi colocado o título Senhor. Está duvidando? Então pegue a sua Bíblia e confira. Inclusive, toda vez que você se depara com esse título Senhor em letras maiúsculas, neste local deveria estar escrito o nome do Altíssimo. Mas quando esta adulteração aconteceu? Vou explicar. Por volta de 200 anos antes do nascimento do Messias, o Velho Testamento só existia em hebraico, ou seja, somente os judeus tinham acesso às leis e ensinamentos do Altíssimo. Então, por volta deste período, 70 judeus traduziram o Velho Testamento para o grego. Agora, presta atenção. Esta tradução é chamada de Septuaginta em homenagem a estes 70 judeus, pois a palavra Septuaginta é uma derivação de 70. Pois bem, no decorrer dos anos, esta Septuaginta foi copiada diversas vezes pelos copistas, porém, esta tradução original e todas as cópias que foram feitas até o ano 970 da Era Comum sumiram, ou seja, estas se tornaram as cópias mais antigas da Septuaginta, e são exatamente estas cópias deste período que se tornaram o padrão principal de todas as traduções da Bíblia usadas nos dias de hoje. Pois é, agora vem a grande bomba. Nestas Septuagintas, datadas
deste período, o nome do Altíssimo foi substituído por esta palavra Kyrios em grego. E Kyrios em grego significa Senhor, ou seja, esta adulteração do nome do Altíssimo existente em nossas Bíblias teve início aqui, nestas cópias deste período, e nós não tínhamos como saber se esta adulteração fazia parte dos originais e das primeiras cópias que sumiram. Porém, no ano de 1947, foram encontrados nas cavernas de Qumran vasos como estes, e dentro estavam as relíquias mais antigas desta tradução, ou seja, encontraram as cópias mais antigas das Septuagintas, que foram feitas por volta de 200 anos antes do nascimento do Messias, até 50 anos após o nascimento do Messias. E nestas Septuagintas foram encontrados todos os livros do Velho Testamento, exceto o livro de Ester. Pois é, agora vem a grande notícia. Nestas Septuagintas que foram encontradas dentro das cavernas de Qumran, não existem esta adulteração, onde o nome do Altíssimo foi substituído pelo título Kyrios, pois nestas Septuagintas que foram encontradas, o nome do Altíssimo ficou preservado de 3 maneiras diferentes. Neste primeiro exemplo da Septuaginta, onde tudo está traduzido para o grego, o nome do Altíssimo ficou preservado no paleo-hebraico, ou seja, o nome do Altíssimo está lá, para todos verem que o nome dele existe nas Escrituras. Neste segundo exemplo, onde tudo também foi traduzido para o grego, o nome do Altíssimo ficou preservado no atual hebraico quadrático, ou seja, o nome do Altíssimo também está lá, para todos verem que o nome dele existe nas Escrituras e deveria existir nas nossas também. Se você prestar um pouquinho só de atenção nestes 2 exemplos da Septuaginta, onde tudo foi traduzido para o grego, perceberá que os judeus mantiveram o nome do Altíssimo escrito em hebraico, ou seja, eles não traduziram para o grego a forma de se pronunciar o nome do Altíssimo. Pesquisadores encontraram novos fragmentos dos chamados manuscritos do Mar Morto. Os novos pergaminhos estão todos escritos em grego. A única palavra em hebraico é Deus. Porém, todos os personagens bíblicos tiveram a pronúncia de seus nomes transliterados para o grego, entre eles o nome de Abraão, Isaque e Jacó. Mas a pronúncia do nome do Altíssimo foi a única que não foi transliterada para o grego, ou seja, é visivelmente perceptível a intenção dos tradutores de manter a verdadeira pronúncia do nome do Altíssimo escondida dentro desta transliteração, pois nestas Septuagintas está tudo traduzido e transliterado para o grego, menos a pronúncia do nome do Altíssimo. Tem cabimento um absurdo deste? Pois transliteraram todos os nomes e traduziram toda a história do Velho Testamento, mas o nome do personagem principal foi ocultado. Em outras palavras, é bastante fácil de perceber que este povo não respeita o desejo do Altíssimo, pois neste versículo do Velho Testamento está bem claro que o Altíssimo deseja que o nome dele seja anunciado em todo o mundo. Inclusive, se você prestar atenção neste versículo do Novo Testamento, perceberá que o apóstolo Paulo não concordava com a ocultação da pronúncia do nome do Altíssimo, pois
Paulo usou este versículo do Velho Testamento em sua carta aos Romanos, com o intuito de tentar convencer os seus irmãos judeus de pararem de ocultar dos gentios a verdadeira pronúncia do nome do Altíssimo, ou seja, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento está explicitamente registrado que o Altíssimo deseja que o seu nome seja anunciado em todo o mundo. Eu sei que parece teoria conspiracionista esta ideia de estarem escondendo o nome do Altíssimo. Inclusive, se você entrar nos meus canais iCriativa, verá que eu sou completamente contra teorias conspiracionistas. Mas, se você clicar neste link que está no primeiro comentário fixo, você será enviado diretamente para um determinado momento no vídeo de uma judia, onde ela está claramente dizendo que o nome do Eterno está oculto e que os judeus não têm autorização de revelar o nome dele, que eles não podem. Neste outro link deste mesmo vídeo, você verá a mesma judia dizendo que no nome Yeshua está faltando uma sílaba que contém o nome do Altíssimo, e esta sílaba está oculta dos homens, se referindo aos gentios, ou seja, os gentios não conhecem o nome do Altíssimo e muito menos o nome do Messias. Bom, quero deixar bem claro que estas falas não são minhas. Está lá no vídeo dela para quem quiser ver e ouvir. Basta clicar nos links para conferir. E se você assistir este meu vídeo, irá entender o motivo da ocultação do nome do Altíssimo. O link para assisti-lo está no final deste vídeo. Bom, voltando ao assunto, neste terceiro exemplo da Septuaginta, onde tudo está traduzido para o grego, foram encontrados apenas 2 fragmentos do livro de Levítico. Esta foto é um dos fragmentos, e neste fragmento, o nome do Altíssimo teve a sua pronúncia transliterada para as letras gregas. Agora, uma exceção à regra parece ser um fragmento do livro de Levítico encontrado também ali nas cavernas de Qumran. Nele, o nome de Deus é transliterado pelas letras gregas, Iota, Alfa e Ômega, lendo-se Ial, isto pelo menos em 2 ocasiões. Eu sei que Diódono Sículos também parecia transliterar deste modo o nome de Deus. O Papiro de Elefantina, por exemplo, e outros autores como Clemente de Alexandria, de fato também escreveram Ial para transliterar o nome de Deus. E bem no meio, entre as 2 rosetas, tem essa inscrição em grego. Tá, consigo ler Ial. Tem isso nos papiros mágicos gregos. É uma maneira de se referir a Yahweh ou Deus. É proibido fazer qualquer marca no seu corpo, como, por exemplo, uma tatuagem. Ou, por exemplo, a pessoa se autoflagelar para ficar uma cicatriz que vai ser em mérito de algo. Proibido. תסתכלו אהרון. Buenos días, por favor, todos de pie. Ingresa la doctora María Laura Guajardo. מה זה משנה? יהו, חזקיהו, ישעיהו, ירמיהו, כולם נראים איזה פלקט אחד גדול של כה אמר השם. Pois é, mesmo diante de todas estas provas que eu acabei de lhe mostrar, Rodrigo Silva ainda considera pequena estas evidências. Mas a evidência, como eu afirmei, é pequena demais para se tirar dela conclusões dogmáticas. E você considera pequena todas estas evidências? Escreva nos comentários abaixo a sua opinião e veja a opinião dos demais irmãos. Mas antes de escrever a sua opinião, leve em consideração as seguintes informações.
Este fragmento foi encontrado junto com os demais manuscritos do Mar Morto, ou seja, no mesmo local, datado da mesma época, feito do mesmo material e da mesma técnica que foram feitos os demais manuscritos. Inclusive, o tipo de tinta usado neste fragmento é o mesmo que foi usado nos demais manuscritos, e é o mesmo tipo de tinta que foi encontrado ressecado nos vasilhames que foram encontrados nesta mesma região. Ou seja, este fragmento é legítimo e importantíssimo, pois a sua origem é a mesma dos demais manuscritos do Mar Morto. Além disto, este fragmento é uma prova que existiu sim o livro de Levítico, que certamente fazia parte da coleção de livros da Septuaginta, onde o nome do Altíssimo estava transliterado para o grego. Mas cadê o restante deste livro de Levítico e os demais livros que faziam parte desta Septuaginta? A resposta é simples, basta prestar atenção neste primeiro exemplo da Septuaginta, neste segundo exemplo da Septuaginta e neste terceiro exemplo da Septuaginta para perceber que esta judia está falando a verdade, que o nome do Altíssimo está sendo ocultado, que os judeus não têm autorização de revelar o nome do Altíssimo, que eles não podem, ou seja, basta prestar atenção nestas informações que estão na sua tela para perceber quem foi que destruiu todas as provas que revelavam o nome do Altíssimo, e apenas 2 fragmentos como este que sobreviveram à destruição. E tem mais, aqueles que têm interesse em ocultar a pronúncia do nome do Altíssimo costumam dizer que o nome do Altíssimo é YHWH, que o nome do Altíssimo é inefável, que é impronunciável, que o nome do Altíssimo é composto apenas por consoantes, que não existe vogal no nome, que não existe vogal no hebraico, que não existe encontro vocálico no hebraico, que o nome do Altíssimo é composto por 4 letras. Pois é, será que tudo isto é verdade? Vejamos o que está escrito neste versículo. E o soberano disse a Moisés: assim dirás, assim falarás, assim pronunciarás aos filhos de Israel. Bom, eu vou arrumar isto aqui bem devagar para todos entenderem. O Iau, o soberano de vossos pais, o soberano de Abraão, o soberano de Isaque e o soberano de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Se o nome do Altíssimo fosse de fato impronunciável, como Moisés iria dizer o nome do Altíssimo aos filhos de Israel? Basta prestar atenção nos detalhes deste versículo e nas evidências para perceber que tudo isto é mentira para dificultar que o nome do Altíssimo seja descoberto pelos gentios. Inclusive, a ocultação da verdadeira pronúncia do nome do Altíssimo acabou afetando a verdadeira pronúncia do nome do Messias, pois foram os próprios judeus de ambas as religiões que tiraram o nome do Altíssimo existente no início do nome do Messias, ou seja, eles tiraram esta sílaba composta por esta sequência de 3 letras que contém
o nome do Altíssimo. Eles fizeram esta remoção para impedir que os gentios descubram a pronúncia do nome do Altíssimo, que está presente no início do nome do Messias. E no lugar do nome do Altíssimo ficou apenas esta letra, cuja pronúncia foi modificada para Iê. Ao juntar estas letras, este nome adulterado passou a ser pronunciado como sendo Yeshua. Mas quem é este Iê que foi colocado no lugar do nome do Altíssimo? Pegaram o nome do Messias, que não é Yeshua, como é pregado aí, Yeshua Hamashia, né? Yeshua, o Messias, que o nome de Jesus. É o nome do Messias, de maneira não é Yeshua, porque Yeshua é aramaico e não tem o nome do pai. Ié não é o nome do pai. Ié era um ídolo adorado na Idade do Bronze por dois povos, onde lançou-se a língua aramaica, chamados arcadianos e sumerianos. Lançou-se a língua aramaica e ele adorava Ié, que era o ídolo bode. Era um ídolo. Era um demônio adorado ao norte de Israel. Bode. Exatamente. Então, Ié não é o nome do pai, que é o tetragrama sagrado. Então, Presta atenção! O nome do Altíssimo é insubstituível, ou seja, qualquer coisa que for colocado no lugar do nome do Altíssimo, obviamente será uma coisa maligna. Em outras palavras, basta usar o raciocínio lógico para perceber que existe coerência nas falas deste homem, pois nada de bom pode ficar no lugar do nome do Altíssimo. Então, eu espero que você tenha entendido e decorado o significado de Iê, pois eles querem convencer os gentios a aceitar Iê como sendo Deus. Está duvidando? Então, veja. Daqui de Jerusalém. Então, Yehoshua se tornou Yeshua, que é o nome original de Jesus. Yeh, Deus, Shua, salva. Mas por que os judeus induzem os gentios a seguirem falsos nomes e falsos deuses? Bom, eu já respondi esta pergunta neste vídeo, mas vou fazer agora um rápido resumo. Imagine uma guerra acontecendo entre judeus e gentios. Os judeus vão orar clamando ajuda a Iau, enquanto os gentios vão orar para falsos nomes e falsos deuses. Nosso Senhor e Dono. E aí? Quem vai ganhar essa guerra? Preciso responder? Basta observar as diversas batalhas enfrentadas pelo povo judeu para perceber quem é o verdadeiro responsável por suas vitórias milagrosas. São tantas as vitórias milagrosas que o povo judeu passou a identificar Iau como sendo o soberano dos exércitos. E por causa disto, o povo judeu passou a tratar a pronúncia do nome do Altíssimo como sendo segredo militar, pois todo aquele que invocar a pronúncia deste nome será salvo, a ponto de alcançar vitórias impressionantes. Fatality. Bom, voltando ao assunto, e para piorar mais ainda esta adulteração do nome do Messias, a Igreja Católica fez mais adulterações neste nome errado do Messias, sob o pretexto de estar fazendo traduções do nome. Porém, nome não se traduz. Isto mesmo, nome não se traduz, e eu vou provar isto através dos seguintes exemplos. Esta espécie de molusco que você está vendo possui diferentes identificações em diversos países. Porém, quando este sujeito viaja para estes países ou qualquer outro, a pronúncia do nome dele continua sendo a mesma, pois nome não se traduz. Isto acontece com qualquer pessoa, independentemente de onde ela esteja. Repare, o nome deste artista
nunca foi modificado sob o pretexto de uma tradução, pois nome não se traduz. Ou seja, todas estas traduções que você está vendo são, na verdade, adulterações do nome do Messias. E para piorar ainda mais a situação desta lista de adulterações, a verdadeira pronúncia do nome do Messias não está nesta lista, pois Yehoshua e Yeshua não são a verdadeira pronúncia deste nome do Messias. Apesar da pronúncia Yehoshua estar presente na transliteração do nome do Messias, irei lhe provar agora que estas duas pronúncias são falsas. Esta palavra em hebraico que estou colocando na sua tela é Aleluia. Esta palavra aleluia significa adorem o Altíssimo, louvem o Altíssimo. Então se junta alelu, adorem, Yah, adorem a Deus. Vamos louvar a Deus, adorem a Deus ou louvem a Deus. Agora vem a grande bomba. Presta atenção. Toda vez que estas duas letras hebraicas estão fazendo referência ao Altíssimo, estão fazendo menção ao Altíssimo, a pronúncia delas sempre é Yah. Esse aqui é o nome de Deus em hebraico, e se a gente pega só a primeira parte, o Yud e o Rei, é o Yah que a gente vê. Pois é, estas três primeiras letras do nome do Messias estão, sim, fazendo referência ao Altíssimo. Então, isto significa que a verdadeira pronúncia do nome do Messias obrigatoriamente tem que começar com Yah. Conclusão, os nomes Yeshua e Yehoshua não são as verdadeiras pronúncias do nome do Messias, pois o nome do Messias obrigatoriamente tem que começar com Yah. Inclusive, no decorrer deste vídeo, eu vou lhe mostrar uma coincidência absurda. Toda vez que estas três letras hebraicas, nesta sequência, estão fazendo referência ao Altíssimo, a sua pronúncia dentro de Israel é sempre I-A-U, Iau. Bom, eu estou aqui comprometido com a verdade e, por causa disto, eu sou obrigado a dizer que o Rodrigo Silva não concorda com isto, pois ele alega que existem diversas pronúncias para esta sequência de três letras. E assim temos o nome de Deus grafado de forma diferente, como Iô, Iá, Ierô, Iahu. Esta justificativa do Rodrigo Silva se baseia em vários exemplos. Eu vou pegar apenas um de seus exemplos para não estender este vídeo mais do que já está. Observe o exemplo de Ezequias sendo usado por ele. Ezequias e Ezequiahu, ou Ezequia. Agora, observe o mesmo nome de Ezequias sendo pronunciado no hebraico legítimo dentro de Israel entre judeus. O link destes vídeos estão no primeiro comentário fixo. חזקיהו עולה לשלטון בשליש. אבל בתקופתו של חזקיהו שינתה ירושלים את פניה ללא הכר. מה זה משנה? יהו, חזקיהו, ישעיהו, ירמיהו, כולם נראים איזה פלקט אחד גדול של כה אמר השם. Este último vídeo que você acabou de ver foi postado no YouTube em 2012 e foi gravado dentro de uma universidade hebraica de Jerusalém. Agora eu tenho uma pergunta para você que está me assistindo. Você prefere acreditar nas pronúncias que são usadas dentro de uma universidade hebraica e feitas entre judeus fluentes,
Ou você prefere acreditar nas pronúncias hebraicas que são ensinadas aos gentios? Responda nos comentários abaixo qual destas pronúncias é a verdadeira. O meu hebraico é muito pequeno. Eu não tenho influência no hebraico. Elial, não Eliahu, Elial. Elial, perfeito. Beleza, então desculpa, então, Rav, Elial, Hask. Não sei porque eu achei que era Eliahu, mas tudo bem, meu hebraico não tá bom, viu? Agora, preste atenção no que eu vou lhe mostrar. O meu povo saberá o meu nome, ou seja, saber o nome do Altíssimo é uma característica do povo do Altíssimo. Em outras palavras, para fazer parte do povo do Altíssimo, é necessário saber este código secreto. E o conhecimento deste código secreto serve para identificar quem é judeu de verdade. Conclusão: se você espionar a vida cotidiana dos judeus, perceberá que dentro de Israel a pronúncia destas 3 letras hebraicas é sempre I-A-U, Iau, mas para os gentios é ensinado que existem diversas pronúncias para estas 3 letras hebraicas. Conclusão: existem 2 tipos de hebraico. O hebraico legítimo, que é usado entre judeus dentro de Israel, e o hebraico fajuto, que os judeus ensinam aos gentios. Estas diferenças de hebraico existem para impedir que os gentios descubram a pronúncia do nome do Altíssimo por ser um segredo militar dos judeus. Ou seja, o Rodrigo Silva não está agindo de má fé. Ele está simplesmente repetindo os ensinamentos que os judeus fazem aos gentios. Esta ocultação do nome do Altíssimo ocorre desde o exílio babilônico, onde Nabucodonosor pergunta: qual é o Deus, ou seja, o nome do Deus que vai livrá-los de minhas mãos? E os 3 hebreus se recusam a revelar o nome a Nabucodonosor. Veja: Rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este assunto. E aí? Responda nos comentários, você ainda tem dúvidas que os judeus escondem o nome do Altíssimo? Fala sério! Agora irei mostrar de forma retroativa a evolução da escrita do nome do Altíssimo, para você entender como era no início, pois só assim você entenderá o motivo de ter apenas as 3 primeiras letras do nome do Altíssimo sobre os nomes dos filhos de Israel. Nas nossas traduções da Bíblia, o nome do Altíssimo foi substituído pelo título Senhor e pelos nomes Javé, Yavé e Jeová, ou seja, a verdadeira pronúncia do nome do Altíssimo não está em nossas Bíblias. Este formato de letras hebraicas que você está vendo é chamado de hebraico moderno, hebraico bíblico, hebraico quadrático e é usado há mais de 2000 anos, ou seja, o Messias leu e escreveu usando este formato de letras hebraicas. Inclusive, esta pedra fazia parte da esquina do segundo templo de Jerusalém. E observe que o tipo de letra é a mesma, ou seja, esta explicação histórica e esta relíquia comprovam que este hebraico quadrático era sim usado na época do Messias. O link deste vídeo está no primeiro comentário fixo que está logo abaixo. Esta é a pedra moabita, conhecida como Estela de Mecha. Ela foi escrita por volta do ano 830 antes do Messias. E nela, o nome do Altíssimo está escrito desta forma no paleo-hebraico, com 4 letras.
Porém, o texto hebraico mais antigo já encontrado é este, da época de Josué, por volta de 1200 anos antes do Messias. Neste texto hebraico, o nome do Altíssimo está escrito com estas 3 letras no proto-hebraico, Yud, Ri e Vav, ou seja, na época de Josué, o nome do Altíssimo era escrito com 3 letras. Inclusive, esta é Aline, uma judia brasileira que vive lá dentro de Israel. Nesse vídeo, ela está explicando isto que eu acabei de lhe dizer. Ele não aparece como tetragrama, pessoal. Aparecem só 3 letras dele, o Yud, o Rei e o Vav. Pois é, eu, Carlos, dos canais iCriativa, estou aqui comprometido com a verdade e por causa deste comprometimento, eu sou obrigado a informar que existem especialistas que estão contestando este achado. Mas esta contestação não é problema, pois o que eu vou lhe mostrar agora é muito mais convincente do que esta prova registrada neste achado. Moisés é antecessor de Josué, e veja o que Moisés escreveu em Números 6, 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Mas o que este versículo está dizendo? Vou explicar. Este versículo está aconselhando os israelitas a colocarem o nome do Altíssimo sobre os seus próprios nomes, para que sejam abençoados pelo Altíssimo. Agora, observe os nomes destes personagens bíblicos em hebraico. Repare que todos eles possuem as 3 letras sagradas do nome do Altíssimo. Inclusive, até o nome do primeiro-ministro de Israel possui as 3 letras sagradas do nome do Altíssimo. Isto aconteceu para que estas pessoas recebam a bênção do Altíssimo que foi prometida nesta passagem. Ou seja, conforme está escrito neste versículo, todas estas pessoas foram automaticamente abençoadas ao receberem o nome do Altíssimo em seus próprios nomes. Mas tem algo errado acontecendo aqui. Observe, neste versículo está dizendo para colocar o nome do Altíssimo sobre os nomes dos filhos de Israel. Mas cadê a 4ª letra do nome do Altíssimo no nome destas pessoas? Fala sério, você que está me assistindo será inocente em acreditar que os israelitas desobedeceram o ensinamento deste versículo e colocaram apenas uma parte do nome do Altíssimo em seus nomes? Deixe de ser inocente. Se o nome do Altíssimo fosse de fato escrito com 4 letras, a 4ª letra também estaria escrito nestes nomes. Conclusão. Isto que você está vendo é o nome do Altíssimo, o nome completo do Altíssimo. Inclusive, o costume deste versículo de colocar o nome do Altíssimo sobre os nomes dos israelitas começou com esta atitude de Moisés. Presta atenção na animação que eu fiz para facilitar a sua compreensão. A partir de agora, Oséias, que quer dizer salvação, irá se chamar Josué, que significa Deus é a salvação. Cada nome destes que você está vendo é uma prova que o nome do Altíssimo se escreve com 3 letras. Além destes exemplos que estou usando neste vídeo, existem vários outros nomes bíblicos que também são provas que o nome do Altíssimo se escreve com 3 letras. Existem também vários achados arqueológicos onde vários personagens bíblicos possuem as 3 letras sagradas do nome do Altíssimo. O selo de Isaías encontrado nas ruínas está quase completo. Na parte de cima, falta apenas uma letra para que esteja escrito Isaías em hebraico.
Inclusive, neste site, os professores de hebraico que dão aulas fora de Israel estão explicando que o nome de João também possuía o nome do Altíssimo. Porém, a letra Ri foi retirada do nome de João, ou seja, ao retirar esta letra, retiraram o nome do Altíssimo que estava presente no nome de João. Conclusão, através deste site, que está no link 017, eu consigo provar que o nome de João em hebraico, que está sendo divulgado nas Bíblias, não é o verdadeiro nome, pois o verdadeiro nome de João em hebraico é este, que contém as 3 letras sagradas do nome do Altíssimo. Bom, eu espero que você tenha percebido que desde a época de Moisés e Josué, o nome do Altíssimo era escrito com 3 letras, e este costume permanece vivo até os dias de hoje. Netanyahu, Benjamin Netanyahu. Olha só que interessante, aqui está mais outra prova que a pronúncia destas 3 letras hebraicas é I-A-U, Iau. Agora, veja o significado do nome do primeiro-ministro de Israel. Veja só que interessante. Filho da direita, enviado de Iau. Conclusão. Existe sim 2 tipos de hebraico. O hebraico fajuto, que é ensinado aos gentios, e o hebraico legítimo, que é usado dentro de Israel. Veja. Yair Lapid parabenizou Benjamin Netanyahu pela vitória nas eleições. זה היה לא אחר מאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו. ראש הממשלה ושר הביטחון מר בנימין נתניהו ואת רעייתו שרה נתניהו. Esta pronúncia Benjamin Netanyahu é falsa. Inclusive, no hebraico não existe letra com som de J. E o filho caçula de Jacó se chama Benjamim, ou em hebraico, Binyamin, e vem da mesma palavra, Ben, que é filho, e Yamin, que é a direita. Agora vamos começar a investigar esta lista pelo nome Mateus, pois este nome é um dos mais fáceis de entender. Mateus significa presente de Deus. No hebraico, o significado é o mesmo, presente do Altíssimo. Agora vamos ver a pronúncia deste nome em hebraico. O nome Mateus vem do hebraico e ele se pronuncia Matitiau. Matitiau é a junção de Matnat, que é presente, presente de Deus. Vamos ver outro exemplo? מתתיהו וחמשת בניו. מתתיהו וחמשת בניו. Presta atenção! Toda vez que estas 3 letras sagradas são pronunciadas dentro de Israel, fazendo referência ao Altíssimo, sua pronúncia sempre é Iau. Porém, fora de Israel, estas 3 letras recebem diversas pronúncias. As mais usadas fora de Israel é Iahu ou Ierro. Agora eu lhe pergunto, qual destas pronúncias é a verdadeira em hebraico? Iau, que é feita dentro de Israel, ou as outras pronúncias que são feitas fora de Israel? Bom, provavelmente vão aparecer algumas pessoas tendo a coragem de alegar que a pronúncia hebraica usada dentro de Israel é falsa. Alegar uma insanidade desta é a mesma coisa de dizer que a pronúncia japonesa usada dentro do Japão é falsa.
Ah, fala sério! É óbvio que a pronúncia hebraica, que é usada dentro de Israel, que é a verdadeira. Então, eu, Carlos, dos canais iCriativa, só tenho uma coisa a dizer a estas pessoas que defendem esse tipo de insanidade. E aí? Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Você é birulento? Se você pesquisar a vida destas pessoas com o intuito de tentar entender o motivo delas de defenderem conceitos irracionais e absurdos como este, certamente descobrirá que estas pessoas estão sendo motivadas por alguma crença relacionada a um determinado tipo de teoria conspiracionista, ou seja, sempre existe uma teoria conspiracionista por trás de comportamentos irracionais como este. E o pior de tudo é o seguinte: toda teoria conspiracionista possui 3 propósitos. Primeiro, dificultar que a verdade seja revelada. Segundo, prejudicar a reputação dos irmãos que estão ensinando os verdadeiros nomes. Terceiro, causar brigas, conflitos dentro da igreja. Então, se você gosta de uma teoria conspiracionista, abra seus olhos, pois só existe um ser que se beneficia das consequências oriundas das teorias conspiracionistas. Você é doido? Por fim, irei falar agora sobre o nome do profeta Isaías em hebraico. Nesse vídeo, que foi produzido dentro da Universidade Hebraica de Jerusalém, nós vimos que o nome do profeta Isaías é pronunciado Ishayahu. Agora veja esse outro exemplo. O link dos vídeos estão no primeiro comentário fixado. אנחנו היום בפרק מ"ט, ישעיהו, פרק מ"ט. O nome de Isaías em hebraico significa a salvação vem de Iau. Se você prestar atenção no nome do profeta Isaías, perceberá que as letras e as sílabas são as mesmas usadas no nome do Messias. Porém, as sílabas estão invertidas, ou seja, para descobrir a verdadeira pronúncia do nome do Messias, basta apenas colocar as sílabas do nome do profeta Isaías na mesma ordem do nome do Messias. Repare, no nome de Isaías existem 2 letras Yud, então eu vou juntá-las. Agora eu vou inverter as sílabas do nome de Isaías para ficar na mesma ordem do nome do Messias. E ficou Yahushua. Yahshua Mashiach vive! Yahshua Mashiach vive! Yahshua Mashiach vive! Bom, provavelmente vão surgir alguns irmãos insistindo que o nome do Altíssimo se escreve com 4 letras, a ponto de afirmarem que estes pseudocientistas encontraram esta sequência de 4 números em nosso DNA, que indicam ser a assinatura do nome do Altíssimo em nosso DNA. Então, eu tenho uma pergunta para estes irmãos. Vocês preferem acreditar em fatos bíblicos e históricos ou vocês preferem acreditar nestes pseudocientistas que estão ganhando fama e muito dinheiro fazendo palestras sobre esta descoberta? E tem mais! Neste vídeo, você verá este rapaz fazendo uma investigação detalhada, onde ele prova que esta descoberta em nosso DNA é falsa. Antes de finalizar este vídeo, é necessário destacar 4 coisas. Primeiro,
eu e minha esposa amamos de verdade o Altíssimo Iau e seu filho Iausha, lembrando que Iausha é judeu. Segundo, eu e minha esposa, coincidentemente, temos 2 sobrenomes de cristão novos, ou seja, existe uma grande possibilidade de sermos descendentes de judeus. Terceiro, a nossa maior esperança é fazer parte de uma destas tribos judaicas citadas no livro do Apocalipse 7, de 5 a 8. E quarto, não deixe de assistir estes outros vídeos que estão nos meus canais e Criativa, onde várias informações polêmicas estão sendo explicadas didaticamente. Então, se inscreva para encontrá-los facilmente. Bom, eu vou finalizar este vídeo fazendo a mesma coisa que foi feito com Hoshea, que teve o seu nome modificado para Yahushua. Então, eu, Carlial e minha esposa Patricial nos despedimos, lhe desejando que fique na paz de Iau e na graça de seu filho Iausha.